E quando a gente fala de relacionamento abusivo, é mais comum do que a gente imagina, Ângela? É muito comum, porque como que o relacionamento se torna abusivo? Quando os pares, eles não colocam regras de convivência. Então, quando isso não acontece, mistura a realidade de um do outro e nessa mistura eu não sei quem sou eu e quem é o outro. Então, isso traz uma dificuldade muito grande. Um exemplo disso é quando a gente é criança. A criança tenta de toda forma burlar regras, não é isso? E a gente coloca as regras para ela. Tem que ter limite. Tem que ter limite, porque o limite, ele estabelece a maturidade e a saúde do relacionamento. Quando isso não acontece, fica uma misturança, né, danada. Aí eu sou ele é eu, e aí fica, né, o que ele quer, o que eu quero. Então não tem uma identidade. Fica tudo muito indefinido também, né? Fica. E abusivo é quando eu não tenho limiar do que é meu, né, o singular. A maturidade do relacionamento é quando eu tenho o singular preservado, além do plural. Ou seja, você está em um relacionamento, mas você tem sua identidade, você tem direito às suas escolhas, os seus gostos, você tem toda uma história também que você carrega com você, os seus valores, né? Isso. É tudo isso. Lembra um tempo atrás, muito antes, as mulheres não tinham CPF. O CPF era dos maridos, né? Então, isso significa o quê? O limite dessa mulher é o limite desse homem, né? Então, isso significa submissão. Com a evolução, a mulher adquiriu esse CPF, adquiriu autonomia, adquiriu liberdade, mas ainda a dependência permanece. Mas no século XXI, isso ainda acontece? Acontece, porque as pessoas confundem relacionamento com recompensa. Então, assim, nossa, eu tenho que ser super boa porque ele me quis. Então, eu não tenho valor, eu tenho valor no olho do outro, no olhar do outro. Então, eu fico calado porque ele me desposou, ele é meu namorado, né? Então, eu fico ali calada e quieta. Aceitando mesmo contra a minha vontade, às vezes não gostando da situação. E tem muitas mulheres que pagam essa pessoa para estar ali, para ela continuar ocupando esse lugar. Como que a gente pode definir isso, Ângela? Por que disso? Tem a ver com a baixa autoestima? O que acontece com a mulher que passa por essa situação? A baixa autoestima e a criação, famílias. Nós precisamos alertar essas famílias que elas são norteadoras e estruturantes da personalidade. Hoje em dia, as famílias, elas estão preocupadas com o sustento, né, e com a preservação. Mas a preservação em qual sentido? Social, porque emocional, a socioemocional está frouxa. Hoje as crianças já nascem mandando na família. Então, não tem um adulto para direcionar. Então, tudo pode nessa casa. E a criança nasce com esse tudo pode. Eu sou o reizinho, as leis não são aplicáveis a mim, e aí vai indo. Vem os relacionamentos, a coisa continua. E qual que é o resultado disso? É a baixa flexibilidade cognitiva. Isso é o quê? Eu não tolero não. Não sabe ouvir não, não sabe sabe receber o não como resposta, né? É só o sim. E de acordo com a maturidade ou a dificuldade de socialização, o equilíbrio dessa pessoa, eu respondo a esse não com violência, tanto verbal, como emocional ou como física. Então ela vai evoluindo. Mas a pessoa não percebe. Por quê? Ele terceiriza a culpa. Então, assim, sempre é do outro. Sempre é do outro, porque eu preciso me manter como o equilibrado da relação. Eu mantenho e detenho isso. Então, assim, primeiro momento, tem a questão da submissão da vítima. Né? Vamos chamar de vítima porque é vítima mesmo. Então, eu dou a essa vítima tudo que ela precisa. Ele descobre a falha, a falta. Então, é aquele que leva rosa, leva bombom e que liga o tempo todo e que conversa. E isso vai o quê? Inflando a baixa autoestima dessa pessoa. Ela vai se sentindo valorizada com essas atitudes. Mas só que depois que isso acontece, a pessoa já está nessa dependência,
ela fica dependente desse costume dessa outra pessoa. É rosa o tempo todo, é bombom, é isso, né? Ah, eu vou engordar, não importa. Você é linda, maravilhosa. Aí depois, quando engorda, começa a criticar. Falar que não está bonita, que não está bem. E aí a pessoa começa a se sentir realmente mal. E aí é o segundo momento. O primeiro é a acolhida, né? A acolhida é patológica, né? Eu supro a necessidade da pessoa. Então a pessoa não vive mais, ela vive para mim. No segundo momento, eu começo a instrumentalizar essa pessoa dos erros dela. Ó, você viu o que eu posso te dar, né? Mas olha o que você está me dando. Você não está me dando nada. Eu estou no prejuízo dessa relação. E a pessoa acredita que ela está no prejuízo. Aí no terceiro momento, ela está com a baixa autoestima tão comprometida, que ela começa o quê? A fazer mais do que ela dá conta. E com isso ela chega ao estresse. E tudo para agradar o outro. Tudo pensando no outro. Faz, inclusive, coisas, às vezes, contra a própria vontade dela, que ela nem está afim de fazer. Lembrando do primeiro estágio, o que ela recebeu. É o que ela queria receber uma vida inteira e não recebeu. Esse coadjuvante faz isso tudo. Então ela fala, não, mas o outro faz isso, o outro é importante, o outro me dá presente, o outro fala que me ama, né? Eu nunca ouvi isso. Ela tem que retribuir. Aí nós chegamos no outro momento, que é a recompensa. Eu te dou se você me der. E aí a pessoa fica mais envolvida ainda, né? Ela vai se envolvendo cada vez mais, cada vez mais. Aí o último nível é a questão verbal. A pessoa começa a expor ela no social, em grupos de amigos, com a família. Isso, mas em forma de xistes. Xistes são brincadeiras a nível de personalidade, né? Que mostra, que fala o que eu quero através de brincadeiras. A fulana, ela não gosta de banho, ri. Fala assim, não, né? A fulana não se prepara. Então tem sempre uma coisinha para mostrar, olha, você está pegando o boi de estar comigo. Então começa essa humilhação social. E ao invés da pessoa responder a isso, não, ela fica mais embotada. Ela interioriza essa situação para ela. Interioriza, mesma. Porque antes dela pensar, a pessoa já chega para ela e fala assim, olha, aquilo que eu falei é para o seu bem. É para você melhorar. Isso mesmo. E ela vai acreditando. Aí no último nível, quando ela responde, quando ela começa a ter uma alusão do que está acontecendo, porque tem sempre um que dá as dicas, né? Uma pessoa ali da família, um amigo que alerta o que pode estar acontecendo ali naquele relacionamento. Aí a primeira coisa, ela exige que haja uma ruptura dessa amizade. Porque essa amizade não é boa. Ah, tá vendo? Você Olha está sendo influenciada por pessoas de fora. E começa a trazer as dificuldades da outra pessoa também. Exemplos da vida da pessoa. Isso. E aí a pessoa fala, não é que é mesmo? Né? E continua. Né? E o último nível você vive só para mim, não é para ninguém mais. Exclusividade da pessoa. Exclusividade. E por último, é a agressividade física. Agora, Ângela, a pessoa pode passar anos e anos em um relacionamento abusivo sem se dar conta do que está acontecendo ali dentro da casa dela, né, com a família toda envolvida? Há casos? Tem sim. Que a pessoa vive uma vida ali, né? E muitas pessoas tentam melhorar o relacionamento tendo filhos, achando que filhos vai solucionar a relação. Então tem um filho, aí o que acontece? Esse abusador, ele não para por causa do filho, ele coloca o filho contra a outra pessoa. Aí são dois que começam a abusar, né? E aí a pressão, eu acredito, é maior ainda, porque tem uma terceira pessoa envolvida, e uma terceira pessoa que, principalmente quando criança, que é dependente ali daquela mãe, daquele pai, de certa forma, talvez até financeiramente. E aí complica mais um pouco a situação. Aí começa assim, tá vendo? A mamãe não cuida de você. Olha o que a mamãe fez. Papai não aguenta mais. E aí criança, ela tá na questão estrutural, começa a repetir, né? Mamãe, você é feia, mamãe isso. E a mãe acredita, porque é mais um. Para falar algo negativo dela, né? E aí o risco dessa mulher, dessa pessoa, dessa vítima ter um quadro depressivo é muito grande. Ela já entra nesse processo com uma tristeza bem pontual.
né? Porque quando você não se dá conta do seu valor, é como se você não existisse, né? Então isso já é uma tristeza, já é um desconhecimento de si. E com o desconhecimento de si, eu entro num processo ansioso, porque eu quero, né? Mas depois, quando eu não dou conta de sair desse processo, eu entro numa depressão e por aí em diante, até pode chegar a um autoextermínio. Ângela, quais são os primeiros sinais, aqueles que por mais sutis que sejam, as pessoas devem ficar atentos, os amigos, a família ou a própria pessoa que talvez esteja vivendo numa situação como essa, né? De que algo naquela relação que está tudo bem até então está caminhando para uma relação abusiva? A primeira questão é, todo relacionamento maduro é a capacidade que eu tenho de preservar a minha identidade. Se eu gosto mais do outro do que a mim mesma... Algo está errado. Está errado. Esse é o primeiro sinal. Se eu preciso do outro para ser o meu diálogo, a minha boca, a minha posição, é outro problema muito sério, né? Se eu tenho excesso, a questão do muito... né? É o tempo todo telefone, é madrugada telefone, o excesso, porque isso acontece muito na adolescência. Mas por que isso acontece na adolescência? Porque eu estou tendo uma revivência edípica, eu estou construindo o meu caráter, mas quando eu sou madura, eu sei o pontual, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar de mim. Então, quando isso extrapola, né, o meu tempo e atrapalha ao meu laboral, a minhas atividades, esse é outro sinal. E a família é muito importante que esteja atenta a estes sinais também, porque às vezes a pessoa que está tão envolvida ali, ela não consegue enxergar isso, ela não se dá conta do que está acontecendo com ela. Então a família e os amigos próximos devem estar sempre atentos a esse tipo de situação também, Sim, né? mas sempre gira em torno de ciúme. A pessoa que é abusiva fala assim, seus pais estão com ciúme de mim, seus amigos estão com ciúme de mim, porque ele não é o todo poderoso, né? Ou isso também acontece, gente, também na questão feminina. Não é só no masculino. Tem mulheres que também tem esse comportamento. que têm esse comportamento. Mas sempre começa com ciúme, porque como há uma personalidade frouxa, então eu tenho ameaça com o outro, eu não relaciono com o outro. Então eu me brindo do outro. Então, para me brindar do outro, eu tenho que deteriorar a imagem do outro. Então, por isso que começa o ciúme. Ah, não, olha lá, ele é assim, ele já tem começa a ciúme colocar de mim. defeito na pessoa, na personalidade da pessoa, né? Mas aí você falou personalidade frouxa, isso também tem a ver com a insegurança do agressor, da agressora? A pessoa, ela tem que o tempo inteiro estar se autoafirmando, falando das qualidades dela, que só ela consegue resolver determinada questão, determinado problema. É uma forma de elevar aí essa insegurança, de acabar um pouco com essa insegurança da pessoa? Nós temos 3 tipos de personalidade, né? Nós temos a neurótica, a psicótica e a perversa. De acordo com essas estruturas, eu tenho um posicionamento, né? Então, nessa perversa, o meu posicionamento é destruir mesmo, é destruir todas as relações, e as relações, tanto da perversa como psicótica, é simbiótica. Ou seja, o outro tem que viver para mim. Você não consegue ver separação de um para outro. Não tem uma identidade. Ele ou ela ou ele. Não. É tudo um bolo só. Né? E como é uma doença só, é simbiótica as relações, então ninguém entra. Por que não entra? Porque você não tem pega. Né? E a demanda de consultório para esses tipos de patologia não existe. Há uma terapia de casal. Não tem demanda. Porque quando o outro chega no consultório, se chegar, é para falar mal do outro. Eu vim aqui para falar que ela ou ele não se comporta bem, que ela ou ele não faz isso, que a casa é assim, eu dou tudo para ela ou para ele e continuo do mesmo jeito. Tá? E tem muitos que ainda têm essa brincadeirinha. Eu vou te devolver para sua mãe. Já ouvi muito essa história, é verdade. E torna-se comum, né? Ah, você não está fazendo isso de tal forma que outra pessoa faz, e vem as comparações também nessa fase, né? Vou devolver você lá para casa dos seus pais. E isso também machuca aquela outra pessoa.
né? A pessoa, ela acostuma tanto com esse tipo de diálogo, com esse tipo de conversa. Que acha que é normal. Que acha que é normal. Agora, Ângela, tem esse caso que nós falamos no início do programa, a gente tem a imagem, inclusive, dessa pessoa lá no sul do país, né, que foi agredida, levou 5 tiros e no dia do julgamento foi lá beijar o acusado. Como que a gente explica isso? É o que a gente falou, são essas relações doentias, né? Você não me mata, mas eu te amo, né? Agora, que tipo de amor é esse? E, pelo visto, há uma reciprocidade, né? A coisa, aquilo que eu falei, é tão que você não consegue ter a pega, né? Quem é quem ali? Quem é quem? É um. Então, quer dizer, ele só chegou a essas vias porque ela quase morreu. Né? Porque senão ela seria mais uma dessas que chega à via de fato, que chega à delegacia, que chega nas leis sociais reguladoras e que pensa 2 vezes o que a lei vai fazer com o outro. Por quê? Se o outro me trata tão bem, se o outro me ama, se o outro tapa todas as minhas faltas, que isto é patológico, porque o sujeito tem que conviver com as faltas, a falta me estabiliza enquanto normal, né? E todas as pessoas têm suas faltas. Tem as Nós faltas. somos seres humanos, é impossível não termos defeitos, né? E aí eu pergunto, qual é a falta desse casal? E aí fica essa situação, né? Até que uma notícia que assustou bastante, essa atitude dessa menina no sul do país. Agora, É a falta de noção. Eu acho que é por aí mesmo, é falta de noção, de amor próprio, de respeito com você mesma ou com você mesmo, né? Porque tem o caso do oposto também, como a Ângela disse. Ângela, e quando a pessoa sentir os primeiros sinais nessa relação que algo não vai bem, que pode estar caminhando para esse tipo de relação abusiva, suponhamos que seja a pessoa que está vivendo essa relação, ela sentiu isso. Qual que é o primeiro passo? O que essa pessoa deve fazer? Quem ela deve procurar? Até para sair dessa relação, tem que ter cautela. Por quê? Como a pessoa se acha dona e detentora de tudo que a outra tem, ela não vai permitir que essa pessoa tenha liberdade com tanta facilidade. O mínimo que pode fazer é entrar em redes sociais, falar mal, denegrir, aquela coisa toda, e hackear. Hoje é muito comum. Né? Que é comum visitar os amigos, mandar mensagem. Muitos tiram fotos de intimidade e manda e publica. Expõe a pessoa. Expõe, né? Porque a outra estava submissa, então é parceira de tudo isso. Então, isso é o básico. Depois é a perseguição. A pessoa começa a ir atrás, ir nos lugares, depois ameaça. E depois, assim, quando a coisa não vai voltar mais, ele vê que não tem como voltar, é a morte. É isso, é o tiro, mata, é a coisa toda. E tem aqueles que a situação é tão doentia, que eles falam assim, eu vou te matar, mas nem no céu você vai entrar completa. Nossa, aí queima, muito pesado isso. Corta os pedaços, né? Faz tudo para nem no céu a pessoa entrar completa. Então, olha o nível da doença da pessoa. E se a pessoa que está sendo vítima numa relação dessa, ela conseguir descobrir isso logo no início, então ela pode evitar isso tudo. Ela pode cortar, de certa forma, o mal pela raiz. A primeira coisa, buscar uma assistência terapêutica. Primeiro passo. Isso, buscar o alento da família. A família vai ser assim, eu te avisei, eu falei. Principalmente a gente teve muitas aquelas relações que às vezes a família não concordava com o casamento. Eu te avisei que essa pessoa não tinha nada a ver com você, agora se vira. Então, às vezes pode encontrar esse tipo de situação também. Pode, né? Porque esse opressor também fere a família. Expõe a família, não deixa a pessoa ir, não deixa os netos visitarem. Então, tem tudo isso. Mas não é esse momento que a família tem que falar. Chegou a primeira acolhida. Então, assim, porque a pessoa está toda despedaçada. Não tem nem como juntar ainda os cacos. Está toda faltosa, porque tem muitos cacos que ainda estão no opressor. Que ela não sabe, ela não tem dúvida, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Ou seja, é um momento muito delicado, muito difícil para essa pessoa, né? Porque tem muitas que até vão para a casa dos pais e voltam. Então, nesse momento a família acolher,
começar a mostrar a capacidade, ou seja, recontar a história dessa criança. Tá? Porque aí, quando volta, é ainda uma criança, porque está pedindo socorro. Ela precisa de um acolhimento, de um colo de mãe, de pai, de carinho nesse momento. E aí é hora de recontar a história, de mostrar como que era, como que é importante, que está ali aberto, não falar nada dele ou dela. Resgatar valores. Resgatar valores. E também trazer as faltas que essa família também teve. Então, é o momento da DR, da famosa DR. Mostrar a realidade mesmo. Mostrar a realidade. E, se possível, ir ao ex-terapeuta com ela ou com ele. Acompanhar, de perto ali. De perto. Se precisar de um psiquiatra, que tenha um psiquiatra. E se precisar de ir para outro estado também, se precisar de uma distância real também. Não medir esforço para poupar a vida, para poupar a vida. Integridade daquela pessoa que está sendo vítima. Não é só a morte física, existe a morte emocional. E essa também é tão importante como a física. Exatamente. Quando a gente fala em abuso, em relação abusiva, às vezes as pessoas imaginam já uma relação, uma agressão física, né? E essa agressão que a gente está falando aqui, ela vem antes. E é uma agressão muito séria e muito grave também, né? Muito grave. Tem muitos zumbis pela vida. Pessoas que passaram por isso e são zumbis. E a outra pessoa arruma um outro, né? Porque o abusador sempre tem outro, porque ele vai buscar os frágeis. A pessoa tem que entender, se ela está numa relação dessa, ela é frágil emocionalmente. Então, ela está precisando se cuidar. E o abusador já identificou isso. Ele identifica... Pelos sinais que essa pessoa emitiu de alguma forma, comportamento, fala... Isso mesmo. Ele descobriu essa fragilidade e já tomou conta do espaço ali. Tomou. Agora, Angela, é comum também, às vezes a pessoa está numa relação dessa, está sofrendo e ela começa a ter coragem de conversar com amigas, com pessoas da família e ninguém acreditar, porque aquela pessoa dentro de casa, ela tem um comportamento, mas fora de casa ela tem uma conduta ali que ninguém questiona, é uma pessoa amigável, sorridente, amável, prestativa. Isso acontece também? Tem os sociopatas, que eles vivem assim, dentro de casa é dormindo com o inimigo, tá? Agora, fora é um gentleman ou uma lady, ninguém acredita. Então, aí, para que outros percebam isso, a pessoa tem que levantar situações onde que diminua essa flexibilidade, esse controle da pessoa, para que ele comece a mostrar a cara. Uma hora ele vai mostrar. Uma hora vai. Mas a pessoa precisa expor. Mas tem que ser esse expor cautelado, né? Com outras pessoas perto. E dar expor e mostrar. Porque até quando essas pessoas que são a sociopatia, quando bate, quando tem agressão, são lugares que ninguém vai ver. Que não vai ficar exposto para que as pessoas vejam. Até isso é calculado? Até isso. Gente... É muito fria, a pessoa é muito fria, ela calcula, premedita tudo para que não seja exposta como a pessoa, né, que está agredindo, uma pessoa do mal. A sociopatia é o registro do sujeito no social burlando regras. Ou seja, para ele burlar regras, ele tem que ser mais inteligente que a lei. Então, ele calcula tudo. Ele é um gentleman, é uma lady, tudo, mas lá onde que não existe, né, o perigo, né, dessa lei, ele demonstra o que ele realmente é. Angela, nós temos uma pergunta, a Joyce Castanho, aqui de Belo Horizonte. Um abraço para você, Joyce. Obrigada pela participação. Ela quer saber o seguinte, como saber se estou em um relacionamento abusivo? Muita gente tem essa dúvida às vezes, né? Ainda mais que a gente está falando tanto desses sinais sutis, então a pessoa, né, quer saber o que ela pode identificar ali que pode ser abusivo. Quando o incômodo é maior do que o relacionamento. Fica para pensar então, se algo está incomodando mais do que a pessoa tem aqueles momentos de alegria, de felicidade, que ela se sente em paz tranquilamente, está na hora de tomar uma atitude. Está na hora de tomar uma atitude. E aí a gente segue aqueles passos, procurar um especialista, um terapeuta, um psicólogo e alguém, e a família também. E ter a cautela, porque muitas vezes quando a pessoa está nessa pressão, ela começa, porque fulano disse,
Porque Ciclano disse, quando você dá nome aos bois nesse tipo de relação, a pessoa vai no nome, nos nomes que você deu. Aí começa, porque fulano é isso, ciclano é aquilo. Então, a coisa se mistura. Então, dentro dessa relação, você tem que mostrar empoderada de você, né? Então, eu acho e acredito que você está passando do limite. Não é Maria falou, minha tia falou, minha mãe falou. Não é usar exemplos externos, não. Não é terceirizar de novo, não. É a pessoa. É se empoderar de si e falar, eu não quero mais, eu não acredito nesse tipo de relação. Aí o outro, nessa relação abusiva, ele começa a sentir, opa, estou perdendo. Aí o que ele faz? Ele começa de novo aquele primeiro contato. Volta é rosa, é bombom, começa de novo. Dá mais o quê? Né? Munição para aquele momento de dependência. Aí a pessoa acredita que resolveu o problema, que não vai acontecer mais, que a pessoa mudou. E não mudou. É cíclico, né? É sempre igualzinho. Quando ele muda, o opressor muda de um lugar para outro, o relacionamento do outro é sempre mesmo. Por isso que quando reúne todos, porque sempre acostuma, você passou por aquele, ele faz isso, todas têm a mesma fala, né? Então, o comportamento autor, é o mesmo. O autor é o mesmo. Né? E as histórias também se repetem porque o autor está lá. Não é o dedo podre, não. Não é isso, é porque ele sabe da falta do outro. Agora, a mulher que às vezes está nesse tipo de relacionamento, ou o homem, como você bem disse, que pode ser, né, ambos aí, é necessário também, às vezes, fortalecer essa autoestima até para a pessoa chegar nesse ponto, né, de ter a coragem de assumir que o problema que está incomodando é a ela e não terceirizar. Às vezes é necessário, então, um trabalho para fortalecer essa questão que a pessoa, do eu da pessoa, né? Participar de grupos, existem grupos para isso. Então, participar de grupo, falar da sua história, né? Porque é uma história doída? É uma história doída em todos os sentidos. A pessoa precisa ser novamente reconstruída? Sim. Mas todas as pessoas do lado são só alicerces. Mas quem tem que levantar a casa é a pessoa. É a pessoa que está vivendo a situação, ninguém melhor que ela para saber o que está acontecendo, o que se passa e para tomar uma atitude e mudar tudo isso, mudar o rumo da história. E nós temos que tomar cuidado até em relacionamentos virtuais. Que está se tornando muito comum. Hoje tem vários aplicativos por aí de relacionamento, né? E hoje, né, como você falou, e essas pessoas, elas vêm como boazinhas, como maravilhosas. Então, tanto faz no virtual, no presencial, relacionamentos, né? E tem relacionamentos também abusivos no trabalho. Então, o que a gente conclui nisso tudo? Que para haver relacionamento saudável, eu preciso de preservar minha autonomia e a do outro. Eu posso sentir falta, mas não querer que ele fique comigo grudado. Né? Eu sinto isso é falta. Diferente. É muito diferente. Querer a pessoa o tempo inteiro ali do lado. Ele pode até tentar suprir a minha falta, mas eu ter reconhecimento que é impossível. Então, eu tenho que ter um limite. Né? A questão do prazer, nenhum ser humano vive só de prazer. Né? Nós não vivemos só de ir, a gente tem um regulador, né, de consciência. Então, quando é viver só no prazer, significa que também os trilhos estão indo para o lugar errado. Tem que ter um equilíbrio, né, Ângela? Os excessos é aquilo que você disse no final. Se tem excesso, algo não vai bem, algo está errado, né? Ângela, a Ângela trouxe o livro dela aqui, Caminhos da Aprendizagem e Inclusão Entretecendo Múltiplos Saberes. Isso. Conta pra gente um pouco mais desse livro. Deixa eu mostrar para quem tá em casa. Esse é o primeiro livro que a gente... É o primeiro livro? Da série, são vários, está saindo agora o terceiro. Esse é o primeiro que vem os maiores autores do Brasil escrevendo sobre a questão da inclusão. Né? Que hoje a gente está numa luta intensa na educação, a inclusão social, a inclusão na educação, né? Inclusão mesmo de relacionamentos. Então, esse livro trata das dificuldades de aprendizagem, das dificuldades cognitivas, socioemocionais.